Gente, tem novidades hoje. A prisão da jovem muçulmana Mahsa Amini no Irã completou um mês. Ela acabou morrendo e, bom, isso desencadeou uma onda de protestos que já não se via há muito tempo no país. Quem está aqui, Marcelo Favalli, para trazer para a gente um apanhado aí de como o regime do Khomeini está encarando esses protestos, 30 dias de protestos, muita gente já morreu, muita gente foi presa também. Favalli. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Eu preparei uma arte. Para começar, entendendo esse caso, a gente tem que olhar os detalhes. Aqui nesse canto, a gente tem como a Mahsa Amini gostava de ser vista. São imagens publicadas por ela mesma nas redes sociais. E aqui está o detalhe. O hijab, que é esse lenço, o véu islâmico, ela gostava de usar mostrando a franja, a parte da frente do cabelo. E neste detalhe aqui, esse desenho feito pelo nosso departamento de arte, ele mostra como que no Irã o hijab tem de ser usado sem que não haja nenhum fio de cabelo para fora, só a testa e o queixo para fora. Sequer o pescoço não pode ser apresentado. Agora a gente tem que voltar um pouco para a cultura árabe, Dani. A gente tem que entender que aparece na literatura árabe, não só na religiosa, mas na cultural, que o cabelo para a religião, para a cultura árabe, é algo que moldura a beleza da mulher, que acaba enebriando os homens. Então, a Sharia, que é uma leitura mais rígida dos preceitos e das leis islâmicas aplicadas no Irã desde 1979, quando houve a revolução e uma mudança no regime de governo com a ascensão dos ayatollahs, essas restrições passaram a ser mais duras. E não são só para as mulheres, são para os homens também. É que esse caso específico chama atenção pelo fato da vítima ter sido uma mulher. Dia 13 do mês passado, dia 13 de setembro, ela foi presa, apareceu morta 3 dias depois. Eu fiz também aqui, na próxima tela, a gente consegue ver um apanhado de passo a passo. Aqui, como eu falei, ela é presa em setembro, no dia 13, e aparece morta no dia 16. Essa primeira tarja aqui é um momento mais nevrálgico desses protestos. A família alega que houve violência. Porque o discurso oficial, Dani, acredite, ela morreu de um edema na cabeça, de mal súbito. De um mal de saúde pré-existente, talvez de um derrame. A família nega isso e diz que ela morreu de ferimentos causados por esses 3 dias de detenção. E aí, Favalli, é importante a gente lembrar que ela foi presa pela chamada Polícia dos Costumes, né, Favalli? Que Exatamente. Acho que vale a pena até explicar um pouco que diabo é isso. Por incrível que pareça, existe no Irã, por causa dessa leitura mais rígida dos preceitos islâmicos, uma polícia dos costumes ou a polícia da moralidade, depende da maneira que a gente traduz isso do farsi, a língua iraniana, que são policiais que ficam nas ruas observando se as mulheres estão seguindo o código de conduta da vestimenta, se os homens estão nos momentos de oração, aqueles pré-determinados pela religião, se estão consumindo bebida alcoólica, estão comendo carne de porco, tudo isso é proibido pela leitura da Sharia no Irã. Não significa necessariamente que o Islã é restritivo dessa maneira. Existem indicações da religião. O Irã preferiu fazer uma obrigatoriedade desses costumes religiosos. Então, aqui nessa semana, depois do desaparecimento e morte, houve protestos que começaram no Kurdistão, porque ela era natural do Kurdistão, e rapidamente 31 províncias no Irã apresentavam essas manifestações públicas. E rapidamente houve uma repressão policial. Por incrível que pareça, elas não conseguiram conter essa fúria da população, principalmente das mulheres. E as postagens na internet mostraram muitas pessoas nas ruas enfrentando a polícia da moralidade e as mulheres tirando os véus e tornando isso um enfrentamento. Aí a gente tem cenas de arquivo durante esses dias, jovens, principalmente universitários, as meninas tirando os véus na frente da polícia e mostrando. E tem uma questão também do cabelo que daqui a pouco eu volto a falar. Houve restrições às redes sociais, mas esse caso tinha ganhado proporções internacionais tão grandes que as pessoas no Irã conseguiam mandar os seus vídeos para fora e eles eram postados a partir de computadores fora do território iraniano. Tudo isso que eu contei aqui, Dani, é o que aconteceu dentro do Irã.
porque também tem manifestações fora. Eu vi o vídeo da Juliette Binoche, uma série de outras personalidades, né? A grande atriz francesa Juliette Binoche postando que tinha cortado o cabelo, pedindo liberdade e falando em nome das mulheres do Irã, em solidariedade, né? Essas reações internacionais, elas provocaram alguma mudança interna, Favalli? Vamos ver aqui, também fiz um painel para a gente ver o que aconteceu fora do Irã. Houve sim uma gritaria internacional. A Dani falou da Juliette Binoche, até fiz aqui um destaque, a atriz francesa Juliette Binoche e a sua colega Marion Cotillard. São dois ícones do cinema francês, fizeram filmes em Hollywood e elas também aparecem na internet cortando os próprios cabelos em solidariedade a esse caso do Irã. Os Estados Unidos aplicaram sanções, mas não foram sanções diretas. Então, essa mudança, as sanções não vão gerar muitas mudanças. Asfixiar. Não vão. O Irã. Por quê? Que sanções são essas dos Estados Unidos? São para líderes de 7 grupos de segurança dentro do Irã. Mais ou menos como se generais de alta patente tivessem suas contas e investimentos bloqueados no exterior de um dinheiro que passa pelos Estados Unidos. Isso acaba cutucando algumas pessoas de maneira pessoa física e não jurídica. Não, isso não vai mudar muito o que está acontecendo no Irã. Houve as manifestações de celebridades e, claro, e aí a gente já está falando, né, de setembro em outubro. A gente passa aqui ao dia 3 de outubro, que é a data de hoje, e houve uma reação do Irã nos últimos dias, que oficialmente o Estado disse, isso não é grande coisa, essas manifestações não são lá grande coisa. Deram de ombros e ainda disseram, não haverá mudanças no regime. Esse é o patamar que nós estamos depois de um mês de intensos e ininterruptos protestos. Dani. Eles estão dobrando a aposta, né? Acham que as pessoas vão cansar. Será? Porque é isso, né? Por conta do que aconteceu com essa jovem, muitos foram às ruas e, salvo engano, passou de 100 o número de mortos na repressão do regime a esses protestos, né? Tem uma leitura desses grupos de direitos humanos, organizações dos direitos civis, mas se falam em centenas de mortes, centenas de presos, quer dizer, dezenas de mortes, centenas de presos. Oficialmente, a gente não tem esse número porque o Estado iraniano está tentando maquiar essa informação. Sequer a internet voltou a ficar livre em Teherã, pelo menos na capital. Então, a gente tem esses observadores ali dentro. Mas que a situação está bastante complicada, está. Queria destacar uma diferença. Em 2019, houve protestos grandes no Irã por questão de mudança do preço do combustível, que afeta também o preço da cesta básica, mas era um movimento motivado pela economia. Aqui nós estamos vendo um movimento social. É outra coisa, mas está tão forte quanto. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, Dani. Obrigada, Favalli, pelo trabalho, pelas informações. Até mais.